Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa Catequese Virtual, nesta quinta-feira, a última quinta-feira, inclusive, desse mês de novembro. E hoje o assunto da nossa Catequese Virtual é a respeito sobre o martírio, tá? Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra mártir provém do grego e significa testemunha. O Catecismo da Igreja Católica, número 2473, retoma esse conceito. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. Ela foi empregada nos primeiros tempos do cristianismo para indicar os apóstolos e os primeiros discípulos que, tendo presenciado os milagres e a ressurreição de Nosso Senhor, derramaram o seu sangue para dar testemunho disso. Posteriormente, o termo foi utilizado no sentido mais amplo, para designar todos os cristãos que preferiram a morte a renegar a sua fé. Na linguagem eclesiástica, a palavra martírio refere-se, pois, ao testemunho da verdade cristã, selada com sangue até o sacrifício da própria vida. Tendo sido Nosso Senhor Jesus Cristo o mártir por excelência, mártir é todo aquele que, à semelhança de Cristo, dá o testemunho da verdade com a própria vida. Assim sendo, Santo Estevão foi o primeiro mártir. A história de Estevão é uma repetição da história de Cristo. Ser santo ou mártir, para os primeiros cristãos, era morrer não só por ele, mas com ele. Assim como o batismo significava morrer com ele e ressurgir para a plenitude da vida eterna, o martírio era o selo de uma total conformidade do santo com Cristo. O martírio constitui um ato supremo de virtude, da fortaleza, e o mais perfeito ato de caridade. Muito bem, vamos falar um pouco agora sobre as características do martírio. De acordo com os teólogos, 3 são as condições para que haja um verdadeiro martírio. Primeiro, que se sofra verdadeiramente a morte corporal. O mártir é considerado a perfeita testemunha da fé cristã, aquele que deu a prova absoluta de seu amor a Cristo. Ora, a vida é o maior bem natural do homem. Logo, dar a vida por Cristo é a maior prova de amor a Ele. Assim, quem conserva a vida do corpo ainda não demonstrou de modo absoluto que despreza todas as coisas terrenas por amor de Cristo. Assim, antes de ter dado a vida pelo Senhor, ninguém pode ser chamado verdadeiro mártir. Por isso, aqueles que sofreram tormentos por amor a Deus, mas não até a morte, não podem ser chamados mártires no sentido perfeito e completo do termo. A Igreja não chama mártires senão aqueles que morreram por Cristo e reserva o título de confessores àqueles que sofreram o exílio, a prisão, a perda dos bens e mesmo a tortura para confessar sua fé. Que a morte seja infligida por ódio à verdade cristã. A verdade da fé cristã exige não só a adesão interna às doutrinas reveladas, mas também a profissão externa, por meio de palavras e de atos, mediante os quais se demonstra a própria fé. Todos os atos de virtudes, por se reportarem a Deus, são de algum modo profissões de fé, pois é através da fé que sabemos que Deus premia alguns atos e castiga outros. Por isso, não somente a fé pode ser causa do martírio, mas toda virtude, contanto que se relacione com Deus. Assim, São João Batista é honrado como mártir por haver sustentado os direitos da fidelidade conjugal. Do mesmo modo, São João Nepomuceno foi canonizado como mártir
por se recusar a violar um segredo de confissão, e Santa Maria Goretti justamente para preservar a pureza. Requer-se, portanto, que a morte seja infligida por um inimigo da fé divina ou da virtude cristã. Por conseguinte, não são mártires no sentido próprio do termo. Primeiro, aqueles que suportaram a morte em virtude de moléstia contagiosa contraída de doentes dos quais tratavam por amor a Deus. Estes podem vir a ser considerados confessores. Os que sofreram a morte na defesa de uma verdade natural e os que sofreram a morte na defesa da heresia. Também é necessário, da parte do perseguidor, o ódio à fé ou a toda outra boa obra, desde que ordenada pela fé de Cristo. E quanto a isso, pouco importa que o perseguidor seja pagão, herege ou até mesmo católico. Basta que ele inflija a morte por ódio a uma virtude que se pode relacionar com a fé. Assim, Santo Estanislau de Cracóvia, São Tomás de Cantuária e São João Nepomuceno foram postos à morte, respectivamente, por Boleslao, rei da Polônia, Henrique II da Inglaterra e Venceslau, rei da Boêmia, que, no entanto, eram católicos. Contudo, não é necessário que o perseguidor reconheça expressamente que age por ódio à fé. Basta que ele seja seu verdadeiro motivo, mesmo quando ele invocar um outro pretexto. É o que confirma a história, pois Nero começou a perseguição pretextando o incêndio a Roma no ano de 64 d.C., que ele atribuía caluniosamente aos cristãos. Que a morte seja aceita voluntariamente. Um adulto que é morto durante o sono por ódio à fé, normalmente não é verdadeiro mártir. Porém, muitos autores ensinam que um adulto que tenha abandonado tudo para seguir o Senhor e é morto pelos inimigos da religião, enquanto está dormindo, em ódio à fé cristã, é verdadeiro mártir, porque em sua entrega total estava implícita a aceitação voluntária de tudo o que viesse em consequência dessa entrega, inclusive a morte. Na aceitação voluntária da morte está compreendida a ausência de resistência, pois se a pessoa se defende, pode ser que tenha querido salvar a vida, não entregá-la. Defender a própria vida é legítimo e, em muitos casos, é até obrigatório, mas não caracteriza o martírio. Essa exigência faz levantar uma pergunta. Se o soldado que morre numa guerra em defesa da fé pode ser considerado mártir, São Tomás de Aquino parece indicar que se pode considerar como mártir o soldado que morre em uma guerra movida para a defesa da fé. Para que haja martírio, entretanto, é necessário uma guerra entre fiéis e também infiéis, não por motivos políticos, mas por causa da religião. Então, aqueles que lutam em prol da religião católica contra os infiéis morrem mártires porque a morte lhe é infligida por ódio à fé. E sua resistência não é um obstáculo a seu título de mártir, porque, dizem os teólogos, eles lutaram primariamente, não para defender suas vidas, mas por causa da Igreja e da verdadeira fé. Contra os adversários de Cristo, eles não defendem sua vida senão secundariamente, na medida em que esta é necessária à Igreja e à fé cristã. Pode uma criança, ainda não adotada do pleno uso da razão, ser mártir? A resposta ela é positiva. Para que sejam mártires, basta que sejam mortas por Cristo, e isso mesmo no seio, mesmo sendo no seio materno. Tá? Nesse sentido, convém lembrar o caso célebre dos santos inocentes que a Igreja sempre honrou como mártires. Nas causas de beatificação e canonização dos mártires são examinados todos esses elementos. Uma vez que eles sejam comprovados, fica dispensado o exame de heroicidade das virtudes e algumas vezes também a prova complementar dos milagres. Vamos falar um pouco da eficácia e dos efeitos do martírio. Justifica o pecador. O martírio confere o estado de graça ao pecador
seja ele adulto ou criança. Para o adulto, entretanto, é preciso que venha unido pelo menos a uma atrição ou contrição imperfeita dos seus pecados cometidos. Na aceitação voluntária da morte, por amor de Deus, ou da virtude já está implícita a dor pelos pecados. Pessoas adultas não batizadas, mortas por ódio à fé, são igualmente justificadas e vão para o céu. Explica-se isso porque o martírio supre o batismo de água e produz os mesmos efeitos. Apaga o pecado original e os pecados atuais contra a culpa e também a pena. É o chamado batismo de sangue. Entretanto, se o adulto é catecúmeno, em fase de preparação para ser batizado, ele deve, tanto quanto possível, receber o batismo de água antes do martírio. Se trata de um adulto já batizado, deve, se possível, confessar seus pecados a um padre, ou pelo menos lamentá-los ao receber a Sagrada Comunhão. Porque esses pecados, esses preceitos, obrigam em decorrência do direito divino no momento da morte, e o mártir não pode ser dispensado. É necessário ressaltar que isso é requerido só quando há possibilidade, ou seja, no caso em que já se prevê o martírio e existem condições de se preparar para ele. Por exemplo, antes de ir a uma batalha, numa guerra de religião. 2. Destrói a culpa venial e a pena temporal de todos os pecados. Sendo um perfeito ato de caridade, o martírio destrói nos justos, ou seja, nos que estão em estado de graça, toda a culpa venial e toda a culpa temporal devida pelos pecados passados. Por isso todos os mártires entram imediatamente no céu sem passar pelo purgatório. O terceiro produz um aumento na graça e na glória. O martírio confere ainda aos justos um aumento notável na graça e na glória. Merece especial recompensa no céu. Por fim, o martírio merece uma recompensa especial no paraíso celeste, a que São Tomás de Aquino chama uma alegria, um prêmio privilegiado correspondente a uma privilegiada vitória. E o martírio espontâneo? Sendo o martírio um ato de virtude, é louvável oferecer-se espontaneamente para ser martirizado? Como explicar que a Igreja tenha visto nessa atitude uma pretensão e um perigo? A razão dada pela Igreja é que não é permitido oferecer aos outros a ocasião de agir com injustiça. Seria um pecado de cumplicidade. Entretanto, a Igreja aceitava como martírio esse fato quando se tratava daqueles que tinham tido a fraqueza de abjurar a fé e queriam reparar sua falta. Os teólogos admitem que uma especial inspiração do Espírito Santo pode explicar essa iniciativa, assim como muitas outras causas, entre as quais São Tomás cita o zelo pela fé e a caridade fraterna. São Gregório Nazianzeno resume numa sentença a regra a ser seguida nesses casos. Procurar a morte é mera temeridade, mas recusá-la é covardia. Tendo isso em vista, pode-se habitualmente desejar o martírio e pedi-lo a Deus? A resposta é que o próprio Nosso Senhor nos encorajou a isso. Por outro lado, os teólogos não têm trabalho nenhum em demonstrar que o desejo do martírio não compreende de nenhum modo a aceitação do pecado cometido pelo perseguidor, nem a menor cumplicidade com ele. Em sentido contrário, é lícito fugir da ocasião do martírio? Sim, dizem os teólogos, e também disso nos deu exemplo nosso Senhor Jesus Cristo, fugindo dos fariseus quando queriam apedrejá-lo. Em certas circunstâncias, uma fuga dessas não pode, de nenhum modo, ser assimilada a uma negação da fé. É mais bem uma confissão virtual, pois que é a aceitação de grandes males, como o exílio, por apego à fé. Entretanto, os bispos e aqueles que têm encargo das almas não podem fugir, se sua fuga importa o risco de provocar a dispersão do rebanho. Não se pode também provocar os perseguidores, por isso é que quebrar ídolos foi condenado pelo concílio de Elvira no ano 306. A provocação é lícita. Caso pareça que ela venha de uma inspiração do Espírito Santo,
ou se as circunstâncias mostrarem que o servidor de Deus deve agir desse modo pelo bem da fé e da religião ou por mandato de autoridade pública. Muito bem, vamos falar agora de um exemplo de um grande santo, Santo Inácio de Antioquia. Sobre o desejar o martírio e mesmo procurá-lo, convém lembrar o magnífico exemplo de Santo Inácio de Antioquia no século II. Discípulo de São João Evangelista, estando preso em Roma para ser executado, soube que cristãos eminentes tentavam libertá-lo e estavam rezando dessa intenção. Escreveu-lhes então no sentido de que desistissem de tal intento nestas belas palavras: peço-lhes que não dispensem uma bondade inoportuna em meu favor. Deixem que eu seja devorado pelas feras, através das quais chegarei à presença de Deus. Eu sou o trigo de Deus e é preciso que eu seja triturado pelos dentes dos animais selvagens para tornar-me puro pão de Cristo, o que realmente se realizou. Não poderíamos terminar, sem externar uma lamentação. Quer dizer, não vamos terminar agora, certo? É só para constatar um fato, para que os nossos irmãos estejam cientes. O Coliseu, o local do martírio de tantos cristãos, verdadeira relíquia da cristandade, foi recentemente restaurado e reaberto para espetáculos. Esse imponente monumento romano, erigido pelo imperador Tito por volta do ano 80 d.C., assistirá agora a outra sorte de espetáculos, não mais os proporcionados pelos milhares de homens e mulheres e crianças que enfrentaram as feras derramando seu sangue por Cristo, mas por artistas de teatro encenando peças mundanas. É uma pena que isso aconteça, né? Muito bem, e você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, conhece os mártires do Brasil? Creio que poucas pessoas sabem que o Brasil é berço de muitos mártires que morreram para defender a fé católica no solo brasileiro. Nem todos eram nascidos no país, mas evangelizavam aqui e por isso morreram pela fé católica. Mártir para a Igreja oficialmente é só aquela pessoa que foi beatificada pelo Papa e declarada por ele mártir, após um longo e rigoroso processo. Infelizmente, se tem usado a palavra mártir na Igreja indevidamente. Não podemos nos adiantar à decisão da instituição criada por Cristo. Só é considerado mártir pela Igreja quem morre explicitamente em defesa da fé. E não por causa social ou política como o Martin Luther King, o Robert Kennedy, Tiradentes, entre outros. Não se pode querer definir as coisas na Igreja sem um sumo pontífice, isso é importante. Mas no Brasil houve grandes mártires no Rio Grande do Norte, na época, entre o ano 1630 a 1654, em que os holandeses protestantes calvinistas ocupavam alguns lugares no país e quiseram obrigar o povo católico a se tornar calvinistas. Morreram em defesa da fé católica, por isso os que foram identificados foram beatificados pelo Papa. O primeiro grupo de católicos massacrados pelos calvinistas, cerca de 70 pessoas aproximadamente, foi trucidado, olha só, trucidado na capela da vila de Cunhaú, no Rio Grande do Norte. O segundo grupo, do mesmo número, foi chacinado em Anguaçu. Esses mártires foram beatificados no ano 2000. Os holandeses invadiram o nordeste do Brasil e dominaram a região desde o Ceará até Sergipe, de 1630 a 1654. Eram protestantes calvinistas e vieram com seus pastores para doutrinar os índios. Isso gerou uma situação difícil para os católicos da região, porque foi proibida a celebração da Santa Missa. Em Cunhaú, Rio Grande do Norte, o pastor protestante prometeu poupar a vida a todos caso negassem a fé católica, o que a população não aceitou. Então, no domingo 16 de julho de 1645, festa de Nossa Senhora do Carmo, na capela da vila de Cunhaú, concentravam-se aproximadamente 70 pessoas para participar da Santa Missa. O padre André de Soveral, com seus 90 anos de idade, iniciou a Santa Missa. Os soldados holandeses, armados de baionetas,
chefiando um grupo de índios canibais, invadiram a capela em grande algazarra, logo após a consagração do pão e do vinho. Fecharam-se as portas da capela e começaram a massacrar os fiéis, impossibilitados de fugir. O sacerdote foi morto a golpes de sabre e o chefe da carnificina foi um alemão a serviço dos holandeses com o nome de Jacob Rabi. Terminando o massacre, os algozes se retiraram, deixando os cadáveres estendidos no chão da capela. Um relato da época diz que os índios canibais devoraram as carnes das vítimas. Veja que situação, né? Outro grupo mais numeroso, cerca de 70 pessoas, sem contar os escravos e as crianças, foram para um local às margens do Rio Grande, o rio Uruaçu, onde construíram um abrigo fortificado e tomaram o nome de Comunidade Potengi. Essa comunidade foi atacada por índios armados, comandados por Jacob Rabi e um famoso chefe indígena e acompanhados por soldados holandeses. Mataram todos os habitantes da fortaleza, inclusive o padre Ambrósio, Ferro e muitas pessoas de Natal. Relatam, né, aliás, os cronistas, que a uns cortaram os braços e as pernas e outros degolaram. A outros arrancaram as orelhas ou arrancaram a língua antes de os matarem. Alguns cadáveres foram esquartejados. A Mateus Moreira arrancaram o coração pelas costas antes de morrer, ainda pode gritar em alta voz: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Veja, apesar disso, ele ainda louvou o Santíssimo Sacramento. Né? Essa é a versão dos fatos como se encontra no livro O Valoroso Lucideno, de autoria do Frei Manuel Calado, publicado em Lisboa no ano de 1648. Frei Manuel escreveu na mesma época em que ele escreveu isso, né, esses acontecimentos, quando tudo aconteceu, né? Existe outra versão do episódio idêntica à anterior e com mais detalhes. Encontra-se no livro Os Holandeses no Brasil, de Monsenhor Paulo Orencio. Um outro fato que merece menção é o martírio do padre Inácio Azevedo e seus companheiros. Ele foi a Portugal buscar reforços para a evangelização dos índios no Brasil. No dia 5 de junho de 1570, o sacerdote e 39 companheiros, na caravela Mercante São Tiago, partiram de volta para o solo brasileiro. A caravela foi alcançada pelo corsário francês Jacques Sorrier, calvinista, que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas. Estes foram friamente degolados e o número de mártires foi 40. O culto desses mártires foi confirmado pelo Papa Pio IX em 1854, né, e a memória litúrgica deles é do dia 17 de julho. Né? Esses fatos formam uma triste inquisição desconhecida e que infelizmente não é contada. A não ser aqui por nós e também da fonte, né, que eu tirei, tanto da revista Catolicismo, que falou sobre o martírio, e do site Cleofas, né, que contou sobre esses relatos todos. Aí, tá certo, meus irmãos? Então é isso. Tá? Muito bem, vamos agora ao nosso momento de pedidos de oração. A gente reza então por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha tia Maria Fernandes dos Santos e por Dona Maria Belmiro Bento. Pela recuperação da saúde, Dona Romana Maria Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, por Adriana Gaúcho, por Dona Luzinete, por João Lucas, o Júlio e a Benedita, que são o senhor Júlio e a Dona Benedita, que são os avós do Cleberson, o Zefinha, minha prima, também por Dadá Souza e o seu sobrinho Lucas Lima. Pelos que estão desempregados, a Dona Ana Lúcia, o Paulo Nazário, eu, esse que vos fala, e a Luciclésia. Em especial pelo Cleberson e pelo fim da guerra no Oriente Médio. Pelo Papa, rezemos pela recuperação da saúde do Papa, né? Eu soube hoje que o Papa está com dificuldade, né, de respirar, então a gente reza pela recuperação do Pontífice, do Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, Marinaldo Souza e o diácono Carlos Foiani, por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Luciclésia e a Dona Vera Lúcia, e também pelo nosso apostolado de defesa católica.
Rezemos também pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Vamos rezar? Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então esse foi mais um programa Catequese Virtual. Com esse programa a gente encerra os nossos programas dessa semana, não é isso? Mas se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira estou de volta aqui com vocês com mais um tema em nossa Catequese Virtual, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, Santa Noite, Salve Maria.